Olá, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de trazer uma coisa um pouquinho diferente, identidade visual, porém, de artistas. E o artista de hoje será uma cantora que eu gosto muito, que é a Connie Francis. E eu resolvi trazer, porque eu adoro a estética dos anos 60. Assim, meus artistas favoritos são dos anos 60, então eu quis trazer a identidade visual dela. E eu tenho vídeos assim de design aqui no canal. Já fiz capa de livro do Fantasma da Ópera. Tenho criando identidade visual para personagem. No caso foi o personagem de O Príncipe Cruel. Então terei muitos vídeos sobre o assunto ainda aqui. Também tenho vlogs de estúdio, porque eu trabalho de forma autônoma em casa. Então eu coloco vlogs do que eu produzo no meu estúdio no dia a dia. Mas vamos lá. Eu já fiz na faculdade, em 2022, se não me engano, a capa do álbum da Connie. Porque o trabalho era fazer capa de CD, capa de álbum, enfim, de um artista que a gente gostasse. E eu resolvi fazer a capa de disco da Connie Francis. Foi um trabalho em grupo, foi muito legal de fazer. A gente montou de verdade o disco, eu vou deixar fotos depois. Mas vamos lá, eu resolvi abrir um site que tá muito famoso, que é o Cosmos. Então, em vez do Pinterest, usando o Cosmos. E de cara, eu já gostei muito, porque ele traz umas coisas bem diferentes e não tão óbvias. Porque o Pinterest eu gosto muito. Mas o Pinterest tá cheio de anúncio e com muita coisa de arte, tava me irritando. E esse daqui eu já gostei bastante. Então, vou dar uma olhada, uma pesquisada nas referências. Indo até o do meu computador, eu tenho aqui o arquivo da capa de disco. E assim, ele tá toda separada porque isso aqui foi impresso e tal, e a gente montou de fato a capa. Eu amo essa textura que tem aqui dessas ondas, porque a gente reproduziu o estilo clássico dos anos 60, que trouxe sim uma diferenciação pra Connie, mas que foi muito legal, porque assim, eu vou mostrar depois no moodboard. E a nossa grande inspiração para fazer essa capa, a minha, né, principalmente porque eu comecei o grupo, foi o filme Teen Beach Movie. Não sei quem conhece, mas o Teen Beach Movie, ele é assim, um dos meus filmes favoritos da Disney, porque ele tem muito a estética que eu adoro, daquelas musiquinhas vintage, que puxa muito o estilo do Elvis, uma parte do estilo do Beatles, e eu quis trazer muito desse estilo pra Connie Francis. E uma coisa meio samba rock, sabe? E aí tá aqui utilizando o vermelho, o preto e o azul marinho. Vocês não vão estar vendo aqui agora, mas vocês vão ver depois. Principalmente quando eu mostrar a montagem da capa. E assim, tem algumas músicas selecionadas. Eu vou ver se eu consigo deixar um QR Code. Caso vocês queiram acompanhar a playlist da Connie, das minhas músicas favoritas. E do que seria esse álbum, ele seria quase como pegar as melhores faixas dela e trazer num estilo diferente, mais atual, no caso, que seria atual para a época dela, né? Porque ela tá um pouquinho antes ali desse estilo dos anos 60, e os anos 60 para ela seria a atualidade. Então, essa aqui é a parte da capa. A fonte utilizada na capa do álbum foi essa Magic Retro. E eu acho ela uma fonte muito bonita e muito já trabalhada, sabe? E lembrando que como eu tô puxando uma coisa bem vintage, eu não vou fazer uma coisa super moderna ou minimalista ou coisa do tipo, porque é vintage. O vintage não tem muito isso do minimalismo. Ele traz uns exageros que eu particularmente gosto. E enfim, essa fonte aqui, Magic Retro, eu acho ela bem trabalhada e eu quero montar uma login com ela, porque eu acho ela muito bonita. Outra fonte que eu já baixei aqui foi essa Array. Não sei se eu vou utilizar, mas eu adorei ela. Eu acho que ela é muito retrô, gente. Ela traz um estilinho retrô muito legal. E talvez eu use. Enfim, vamos lá para a tela. Indo aqui para a tela do meu computador. Eu vou escrever Connie Francis. Gente, essa fonte é tão bonita. E tem algumas ideias. Eu tô no Photoshop. Como a fonte já é bem trabalhada, eu acho que eu não vou mexer nela, senão eu jogaria. Se eu for mexer, eu jogo no centro. Mas, gente, olha só que lindo. Quando a gente faz essa junção do O no N, ele faz um desenho. Adorei. O que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em fazer uma login
apenas com as letras C e F, mas também tô pensando em usar o nome completo. Eu gostei dessa junção do C com o F, mas eu vou dar uma trabalhadinha aqui nos contornos. Só pra dar uma leve alinhada, sabe? Aí, eu também fiz essa versão. Deixa eu mostrar primeiro, né? O CF aqui. Eu fiz essa versão que eu acho bem o que fariam provavelmente na época. E talvez até como forma de carimbo, eu fiz aqui 2 coisinhas de carimbo com a fonte... essa fonte Nipple, que eu achei interessante, e aquela fonte Array que a gente baixou. E temos umas logins. Então agora eu vou montar um pôster pra, quem sabe, caso ela quisesse fazer uma turnê musical. Então, vamos comigo. Bem, então esse foi o resultado final. Fiz uma loginho, fiz os posters e espero que vocês tenham gostado. E também escutem aí, lição de casa, escutem a Connie Francis. Recentemente ela ficou bem famosa porque a música virou meme. Inclusive, era uma das minhas músicas favoritas e eu fiquei meio saturada dela por conta do meme, que é a Pretty Little Baby. Mas enfim, escutem Connie Francis, ela tem músicas muito legais. Inclusive, uma bastante conhecida aqui no Brasil, que é a Stupid Cupid, Cupido Estúpido, tem a tradução. Tem a música traduzida aqui no Brasil, que é muito famosa. É da Connie Francis. Enfim, é uma artista que eu acho muito legal e que na época da faculdade eu adorei fazer o álbum dela. A gente tirou nota máxima. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu adoro trazer assuntos desse tema de design. Também gosto de trazer sobre rotina. E principalmente também sobre neuroestética, que é o que eu estudo atualmente. Então, tchauzinho.